Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente! Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Há muito tempo atrás, em um pequeno reino, vivia um rei que gostava de se vestir mais do que qualquer outra coisa. Ele poderia passar dias inteiros no camarim, se exibindo na frente do espelho com vestidos novos. Assim, para cada ocasião da vida, seja uma ida ao teatro ou apenas um café da manhã, o rei preparou os melhores tecidos e vestes. E então, um dia, 2 vigaristas chegaram ao reino. Nas ruas da capital, eles ouviram falar de um rei que adora se fantasiar. E então um plano astuto amadureceu nas mentes dos enganadores. Eles decidiram se passar por tecelões capazes de fazer um tecido maravilhoso, melhor do que nada poderia ser imaginado. E para que o rei definitivamente prestasse atenção neles, os golpistas espalharam o boato de que seu tecido tinha propriedades mágicas. É completamente invisível para aqueles que são impenetravelmente estúpidos. Quando o monarca ouviu sobre os incríveis tecelões que surgiram em seu reino, ele ficou muito feliz. Afinal, ele finalmente teve a oportunidade de entender qual dos conselheiros e súditos reais é estúpido. No dia seguinte, o rei convocou os tecelões, regou-os com ouro e ordenou que ele costurasse o melhor vestido com tecidos mágicos e fios de ouro. Então os enganadores pegaram todos os materiais valiosos, pegaram o ouro e começaram a trabalhar. Eles se sentaram nas máquinas reais vazias e começaram a fingir que estavam costurando um vestido mágico para o rei. O boato sobre o tecido estranho se espalhou por todo o reino, e todos queriam ver. O próprio rei não foi exceção. Ele realmente queria dar uma olhada no vestido, mas tinha medo de ser estúpido e simplesmente não ver o tecido. E assim o monarca decidiu enviar a ele seu conselheiro mais sábio, o mais inteligente e honesto de todos. Quando o velho conselheiro veio para a oficina, ele viu como os enganadores estavam trabalhando atrás de máquinas vazias. Eles ergueram um vestido inexistente, endireitaram dobras invisíveis e exaltaram designs falsos. Então o conselheiro, com medo de parecer um idiota, fingiu ver o vestido também. Voltando ao reino, o velho não encontrou forças para admitir que não tinha visto nada. Portanto, ele relatou ao rei que o tecido era magnífico. O ministro acompanhou o assessor das tecelãs. Ele olhou para as máquinas vazias da mesma maneira e teve medo de ser realmente estúpido e indigno de seu lugar. Então o ministro voltou ao rei e elogiou o tecido ainda mais do que o conselheiro. Por fim, o rei decidiu admirar a própria curiosidade, até que foi retirado da máquina. Ele veio para os tecelões com todo um séquito de cortesãos. Mas nem o monarca nem os conselheiros viram o vestido. Porém, cada um deles começou a admirar a roupa, imaginando que todo mundo estava realmente vendo o tecido. Satisfeito com o resultado, o rei concedeu a cruz do cavaleiro astuto e concedeu-lhes o título de tecelões da corte. E então chegou o dia em que você poderia colocar uma roupa nova. Os tecelões rebeldes se ofereceram para reunir o rei eles mesmos. Eles vestiram o governante com calças inexistentes, depois uma camisola e um cafetã invisível. E toda a nobreza que assistiu ao processo apenas disse o quão bonito era o traje e como foi para o rei. Por fim, o monarca saiu para a rua. Os súditos já haviam se reunido ao redor, esperando ver o magnífico traje do rei. No entanto, nenhum dos que vieram não admitiu que não viram nada. Quando de repente um menino apareceu no meio da multidão e exclamou que o rei estava nu. A multidão ouviu essas palavras e todos ao redor começaram a rir do governante. O monarca percebeu que havia sido enganado, mas continuou sua marcha, como convém a um rei. E sua comitiva ainda sustentava o manto, que de fato não existia.